Um novo jeito de ver a vida, que tem a ver com esse novo tempo, um novo jeito de perceber a vida, ou pelo menos tentar perceber a vida. E hoje eu quero me enveredar junto com vocês nessa percepção, ou pelo menos tentar ver a vida com um passinho para o lado. Talvez você está habituado a ficar olhando ela sempre de um jeito. Hoje eu quero tentar te instigar, te movimentar para um passinho para o lado. Há um texto que eu gosto muito, que está em Mateus. Quem vem às quintas e já me escutou, provavelmente já ouviu eu falando desse texto. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, eu gosto muito das bem-aventuranças, e esse é um dos versos que eu mais gosto, que diz: abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com mente e coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Acho que essa é uma bem-aventurança muito sábia. Quando nós organizamos as coisas aqui dentro, de alguma maneira nós conseguimos perceber mais do sagrado, mais de Deus do lado de fora. E esse é um novo jeito de perceber a vida. Essa é uma nova forma de dar a você um novo tempo, uma nova percepção. Eu acredito muito nesse conselho de Jesus. Penso que ordenar as coisas de dentro, de alguma forma, é você entrar num processo de interiorização. Trava-língua. É você entrar nesse processo interno de olhar para as coisas, para as confusões, para o caos, que muitas vezes temos dentro de nós, em função do dia a dia, em função da vida, em função de questões que nos pegam despercebidos, e nós ficamos atordoados. Então, acho que nós precisamos, vez por outra, entrar, mergulhar nesse processo interno e ver as coisas que estão dentro de nós. E eu quero deixar claro para você hoje à noite que quando você mergulhar nesse processo interno, eu não estou sugerindo para que você se feche. Não é essa a ideia. Acho que as pessoas às vezes confundem de entrar num processo interior e se fechar para relacionamentos, para pessoas, para novas possibilidades. Não, não é isso que eu estou sugerindo. Não é essa a ideia. Eu não estou sugerindo para você entrar num processo de autoflagelação. Não, não é essa a minha ideia. Eu não quero que você pegue um chicote e comece a se bater, se culpando de algo que fez ou deixou de fazer. Não é essa a ideia. Não quero que você mergulhe num processo angustiante. Não. Pelo menos não desejo que isso aconteça. Quando falo de interiorização, estou falando de uma disponibilidade, uma coragem de você se aventurar nos labirintos internos da alma. E que nesses labirintos existem sim sombras, questões que doem, difíceis, mas existem também questões muito belas, muito bonitas. Existem memórias que talvez você tenha esquecido, e elas estão aí dentro de você. Existem questões que são nobres, e você precisa encontrar isso. Esse é o meu desejo, que você mergulhe nesse local, nesse espaço, nesse tempo, para encontrar coisas nobres que estão dentro de você. Digo isso porque eu acredito muito que nós somos capazes de, ao mergulhar na nossa história, perceber de fato belezas, perceber conquistas, perceber questões que nos dão muito orgulho. Então, eu gostaria muito que você mergulhasse nesse processo. O tema do mês é um novo tempo apesar dos castigos.
E essa ideia de um novo tempo é um tempo oportuno, é um tempo potencial, que você pode transformar a vida. É um tempo que você pode, de alguma maneira, dar um passo para o lado. Eu acho que, de alguma forma, a gente aprendeu na nossa cultura em sempre seguir adiante, em frente. Ok, nós precisamos sim seguir adiante. Só que nós, inclusive, começamos a acreditar de seguir adiante sempre numa mesma linha. Isso talvez seja ruim. Porque não te dá a possibilidade de se converter, de mudar a rota. Então a minha sugestão hoje é que você, de alguma maneira, ao refletirmos juntos, você não continue nessa linha. Não, dê um passo para o lado. Vire um pouco para você encontrar novas paisagens, novas possibilidades, novas formas de viver, um novo jeito de perceber, que é exatamente esse tempo chamado Kairos, um bom tempo. E isso nós precisamos ir em busca. Esse tempo, ele não cai no nosso colo. Diferente do tempo que nos cronometra, que é o Cronos, que está colocado dia a dia para nós. Esse tempo bom, ele não chega se nós não formos em busca dele, em sua direção. O novo tempo, apesar das circunstâncias, é a habilidade que você pode fazer e buscar de enxergar beleza, enxergar o sagrado em todos os lugares e nas pessoas. Enxergar o sagrado e a beleza na chuva. Vou confessar uma coisa para vocês, o Joel sabe disso. Eu sou apaixonado por café. Aprendi isso com a minha família. Desde muito menino, todos os momentos que nós teríamos conversas, nós estávamos sempre embriagados pelo café. Eu adoro o aroma do café. Então, perceber beleza na pausa para o café, no aroma, no cheiro da terra, perceber a beleza num banho quente, num dia frio. Às vezes nós esquecemos dessas coisas pequenininhas, que são tão despretensiosas. Perceber a beleza nos jardins, perceber a beleza nos rostos das pessoas, nas faces, no sorriso. Perceber essa beleza. Quando eu faço o casamento, normalmente, em um determinado momento do casamento, eu digo para o casal: façam um vira e mexe ao acordar, guerra de travesseiro. Porque esse jeito de ser criança nos dá esse bom tempo, esse novo tempo. Então brinque de vez em quando. Você cresceu, mas você pode brincar. É encontrar esta beleza. E para isso, quero repartir um texto muito conhecido de todos nós. Um texto que está em Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao 13. Mateus, capítulo 6, versos 9 ao 13. Um texto que talvez a gente saiba, inclusive, de cor, numa outra versão. Hoje eu vou ler na tradução A Mensagem, mas acho que você já tem essa ideia aí no seu coração. Diz assim: Nosso Pai do céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima, quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém
Amém e amém. Esse é um texto, um episódio, onde Jesus ensinou às pessoas uma maneira de orar, uma forma de orar. E eu acho muito bonita essa oração de Jesus, porque ela tem algumas sutilezas do trivial, do que passa batido, e ele, de alguma maneira, toca nesse trivial, no que às vezes parece banal, de uma forma muito reverente. Por exemplo, conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Jesus talvez não esteja falando apenas da comida. Porque se nós lembrarmos como que Jesus estrutura a sua vida, normalmente quando teria comida, existiam pessoas ao redor da mesa. Jesus não partia o pão sozinho, não, ele convidava amigos, queridos, para perto. Então, conserva-nos com 3 boas refeições. Talvez Jesus está dizendo que conserva-nos com este bom tempo, de termos pessoas que amamos por perto, de partilharmos o momento sagrado da refeição com quem amamos. Uma sutileza, que às vezes passa disso para o engaiolado. E a nossa alma não tem gaiola. Ela é livre. Nossa alma, as coisas que pulsam aqui dentro, não tem gaiola. Por isso que você chora, sorri. Por isso que tem dias que você acorda cheio de alegria e disposição. E tem dias que está difícil. Porque não tem gaiola. Não tem. Os sentimentos não têm gaiolas. Eles tomam conta de você, eles são livres. Tá certo, Will? Tá certo. Poético, bonitinho. E o que isso tem a ver com oração? Acho que tudo. Tudo a ver. Porque a alegria é como o vento que sopra aonde quer. Está aí. Soprando. A todo momento. A todo instante. Ela é livre. Mas eu e você podemos, de alguma maneira, entoar uma canção, ressoar, sussurrar. E se faltar sussurro, ter gemidos que às vezes são inexprimíveis, mas que são capazes, de alguma maneira, de trazer a esperança de volta, a alegria de volta, o renovo de volta, a vida de volta, o pulsar de volta. É a esperança viva de que o Espírito Santo, sim, sopra onde quer e sopra novos ares dentro da nossa própria alma para arejar as coisas aqui dentro, mas nós precisamos fazer a nossa prece. Seja através da fala, seja através do sussurro, seja através de um canto, seja através da contemplação, seja através de um tempo que você para organizar as coisas aí de dentro, mas nós precisamos da oração, e é exatamente este canto que eu estou dizendo. Eu estou falando exatamente dessa palavra, desse sussurro, desse gemido que você não tem direito como descrever o que é, mas que diz alguma coisa e diz algo a um Deus cheio de amor, que quando escuta essa canção, vira para você e diz: eu estou aqui. E isso te dá a possibilidade de um novo tempo. Te dá a possibilidade de perceber a vida de outra forma. Porque você não se vê mais sozinho. Se nós estamos sozinhos, fica muito difícil carregar qualquer coisa. Mas quando nós temos companhia, e quando essa companhia é boa, vamos em frente.
Vamos seguir adiante. Porque sim, um olho está no tempo, mas o outro está nas coisas divinas, nas coisas sagradas. E quando eu digo coisas sagradas, veja, eu não estou querendo que você apenas decole voo e pense das coisas que são para além da vida. Não, pense nas coisas da vida também. Porque provavelmente, assim como eu, você já deixou muitas coisas sagradas para trás. E hoje talvez você reclame que a vida é pesada por demais. Porque você mesmo se tornou cego. Feriu os seus olhos. Os olhos que dão a possibilidade do Espírito Santo soprar e arejar o espaço, o lugar que às vezes está embolorado. Então, quando lhe faltar palavra, quando lhe faltar alguma palavra, porque normalmente quando a gente fala de oração, as pessoas já pensam que precisa ser bom com a palavra. Quando lhe faltar palavra, fique apenas com o verbo orar. Você já teve um bom amigo do lado? Melhor amigo? Em momentos difíceis? Às vezes ele não fala nada e você também não. Mas vocês estão conversando. Porque tem afeto. Se não tem palavra, tem afeto. Tem o que pulsa aí dentro. E por isso que eu coloquei a ideia de uma menininha. Criança não sabe orar. Ou a gente diz que eles não sabem orar. Mas eles fazem isso com a pureza de coração. Felizes são os que são puros de coração, porque eles alcançam misericórdia. Então tem essa pureza. Saia desse lugar pretensioso. Não fique nesse lugar. Saia daí. Seja em silêncio, na contemplação. Seja com lágrimas, seja ajoelhado, de pé, sentado, não importa. Faça a sua prece. Não esqueça disso. Para desfrutar de um novo tempo, nós precisamos conversar com Deus. Não tem outro jeito. Porque para nós encontrarmos um novo tempo, nós precisamos conversar com as pessoas com quem nós nos comprometemos. E um novo tempo, uma nova vida, é um compromisso com o próprio autor da vida. E você precisa conversar com ele. Senão, que relação é essa? Como é que pode ser isso? Segunda coisa que eu gostaria de repartir com vocês é para você se perder de vez em quando, para se achar. A gente quer ter tudo muito certinho. Não sei você, talvez você seja melhor do que eu. Acho que isso tem a ver com a minha lógica da minha primeira formação de engenharia elétrica. Tudo muito certinho. Muito organizado. Não pode se perder em nenhum momento. E às vezes, para nós nos encontrarmos, nós precisamos nos perder. Nos perder dentro de nós mesmos. Questionar tudo. Caminhos, escolhas, possibilidades, para onde vamos. Nós precisamos. E para isso eu gostaria de repartir com vocês uma história. Eu gosto muito de aprender com histórias de outras pessoas. Quem me ensinou isso foi meu bisavô. Ele gostava de contar histórias e eu aprendi a gostar de ouvir histórias. E ele sempre me contava histórias de N pessoas. Mas hoje eu quero contar uma história de um personagem que você com certeza conhece. Muito conhecido. Nelson Mandela. Você com certeza já ouviu falar desse homem, mas há uma história que eu não sabia. Recentemente tive acesso a isso.
Isso me impactou porque, de alguma forma, ele me apresentou uma outra maneira de perceber a vida, uma outra maneira de se relacionar com o sagrado. De alguma forma, ele me apresentou uma prece dele. Madiba foi preso em 1970, estava na prisão na ilha de Robin. Os dias eram difíceis, muito difíceis. Por quê? Porque ele não podia conversar com o mundo de fora. E aqui já está uma bela metáfora. Restava tempo para conversar com as coisas de dentro. Madiba não podia conversar com o mundo de fora, e quando podia, era apenas através de cartas, que só podiam ser trocadas uma a cada 6 meses. O trabalho que ele fazia era opressivo, difícil, complicado. Naquele tempo que ele estava ali, o seu filho faleceu num acidente de automóvel. As notícias que chegavam era que sua esposa, Wayne, o tempo inteiro era ameaçada pelas questões que Nelson Mandela afirmou e percebia. O governo do apartheid, enquanto ele estava preso, se consolidou. Pronto. Acabou. Não há mais esperança. Porque tudo que Mandela imaginava e pensava, acabou. Ou não. Família que eu tenho é um filho que se foi. Uma esposa que sofre perseguição, não por ela, porque eu afirmo algumas coisas. A possibilidade de ter libertação está acabando porque agora o governo que está à frente de tudo é o governo que oprime ainda mais. Foi então que Mandela, e aqui está a história que eu acho tão bonita, foi então que Mandela teve uma ideia. Ele decidiu plantar uma horta na prisão. E eu me lembro quando eu li essa história pela primeira vez, eu fiquei cheio de interrogações. Uma horta? Como assim? Está tudo ruindo. Tudo tão difícil, ele quer plantar uma horta? Mandela, como assim? O que está acontecendo? Seja sincero com você, é um tanto quanto inusitada essa ideia. Um tanto quanto, do ponto de vista lógico, perdida, desencontrada. Está muito longe do que é necessário. As coisas estão difíceis e está muito longe do que é necessário. Ele pediu, solicitou e lutou muito para ter essa horta porque não podia, porque a direção do presídio não deixava ele ter esse espaço, porque tudo era visto com uma certa dificuldade e receio. Espera aí, alguma coisa errada tem aí. Mas ele conseguiu obter a autorização. Plantou uma horta pequenininha, 10 metros de comprimento por 1 de largura. Uma hortinha que estava bem próxima da sua cela. No começo, Nelson Mandela tinha que fazer todo o trabalho com as suas próprias mãos, porque ele não podia ter acesso a ferramentas. No começo, o solo era arenoso, não era de boa qualidade, era ruim. E Mandela continuou insistindo, e ele foi, no decorrer do tempo, tendo acesso a algumas ferramentas, sementes, fertilizantes, e ele foi trabalhando. O solo, com o decorrer do tempo, foi melhorando, e ele conseguiu, depois de um tempo, ter alguns tomates, cebolas, espinafres, algumas verduras. Enquanto outros amigos que estavam ali presos junto com ele jogavam conversa fora, enquanto outros ficavam ali simplesmente sem fazer nada, Mandela continuava a insistir em plantar alguma coisa. Continuava a insistir em plantar alguns vegetais.
O tempo foi passando e os vegetais de Nelson Mandela tornaram-se parte do cardápio de toda a prisão. Todos os outros presos desfrutavam dos tomates, dos espinafres, das cebolas que Nelson Mandela plantava. Passou mais um tempo. Os próprios carcereiros começavam a receber aquilo como presente. E levavam isso para casa para fazer parte da sua refeição. Will, o que isso tem a ver com tudo que estamos pensando? O que isso tem a ver com a percepção que você propôs da vida? Mandela, em uma vida cheia de dor, privação, ele conseguiu, de alguma maneira, cultivar o que era sagrado. Sabe por quê? Porque a horta não foi algo simplesmente definido do nada. Mandela, na sua infância, em suas vivências tribais, Mandela cresceu aprendendo a lidar com o chão, com a terra, com a vida, com horta. E no momento da privação, acho que ele seguiu o conselho do profeta Jeremias de traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Mandela, de alguma forma, foi buscar isso para encontrar forças, para continuar vivendo, apesar das privações, apesar da dor, apesar de tudo que estava ali sendo imposto a ele, apesar de perder o controle de tudo, Mandela não perdeu um controle do mundo de dentro, do que é sagrado, do que pulsa dentro de nós, da alma. Mandela, de alguma forma, conseguiu encontrar beleza em algo tão pequeno, singelo. E aí você vai me dizer o seguinte: Will, e o que significava a horta? Palavras do próprio Mandela, quando perguntaram a ele. O que essa horta representa para você? Respondeu ele: a horta não é um lugar para onde eu me retiro. A horta é um lugar de renovação. É um lugar onde eu cultivo. Dou conta das coisas de dentro para renovar. E isso precisa esforço. Fazer os trabalhos com as próprias mãos, às vezes. Precisa mexer em terreno que não é bom. Que não é o mais frutífero, mas é o que você tem. É o único que você tem. Você pode simplesmente olhar para ele e dizer, isso não dá nada. Ou você pode, pode dar alguma coisa assim, porque eu estou disposto. E quero me esforçar a colocar tudo que tenho nessa direção. A de fato insistir e colocar toda a minha energia. Não há nada melhor do que nós encontrarmos algo para fazer que seja de fato valioso para nós, porque isso renova as nossas forças. Eu não estou falando algo pesado, não. Você sabe algo que você faz, que renova a sua força? Você sabe qual é? Ou você já esqueceu? Ou você já treinou tanto o olho em ver as coisas que vão andando com o tempo e esqueceu das coisas divinas e sagradas? Meu desejo hoje, a minha vontade, é que mesmo que você fique um pouco irritado, é mexer com as coisas aí de dentro para você voltar a olhar exatamente para as coisas que podem renovar a sua vida. E é você olhar. Não é nenhuma outra pessoa que fará isso por você. O novo tempo é algo que você pode encontrar
se estiver disposto. Will, e o que isso tem a ver com a nossa fé? Tudo a ver. Porque Jesus também tinha os seus momentos de renovação. Jesus tinha os seus momentos de entrar em contato com o seu mundo interior. Ou você nunca notou quando as coisas estavam muito turbulentas nas histórias de Jesus, nos encontros que ele tinha com os religiosos, você nunca notou que vira e mexe você escuta assim, e Jesus se retirou-se para o monte. Porque esse é o momento de ele parar e cuidar das coisas de dentro. Sabe para quê? Para renovar, para encontrar forças, energia, encontrar capacidade, punch, para inclusive quando vir a cruz, ele falar, não tem problema, pode vir, porque o que me define não é essa cruz, o que me define é de fato como eu lido com as coisas aqui de dentro, e como eu lido as coisas aqui de dentro é o que vai eternizar a minha vida, porque os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, me levarão junto, porque importam para mim e eu importo para elas. Então elas me levam junto. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas pessoas levará você junto pela vida? Quantas? Quantas pessoas você leva junto dentro de si na vida? Quer desfrutar de um novo tempo? Você precisa sim se conectar com Deus. Você precisa sim ter a sua horta. E é lógico que é uma grande metáfora. Meus pais adoram horta. Vira e mexe quando eu chego lá na casa deles, onde eles estão, os dois estão lá mexendo na hortinha. Eu confesso que eu ainda não consegui pegar esse gosto. Mas eles me ensinam muito, nos gestos. Porque quando eles estão mexendo lá, parece que a coisa é tão divertida. Eles sorriem, eles brincam. Eles trazem cheios de orgulho. Olha, é como se eles dissessem, olha a vida. Menino, acorda. Porque você não é tudo isso. Acorda. Sai desse lugar. Porque a vida está aqui, ó, no chão. Vem para cá. Então deixa eu lhe dizer uma coisa hoje. Acorda. Porque a vida está aqui, ó, bem pertinho de você. E quando você se conectar com isso, um novo tempo começa a acontecer. Porque agora você se conectou com Deus Emanuel, que está entre nós. E isso é vida plena, chamada Reino de Deus. Que você tenha essa vida. Que você possa desfrutar desse novo lugar. Que um dia você possa ter as suas hortas, semear esperança e colher sorrisos como esse. Que as pessoas possam colher esses sorrisos, colher, de fato, tudo que você deixa na vida, o melhor, a própria vida. Quando nós fizermos isso, um novo tempo está instaurado. Ele está entre nós, Reino de Deus. Vamos orar? Vamos cantar uma canção? Joel, pode cantar uma canção com a gente? Fique de pé. Vamos cantar Recebido. Jesus fala, guarda-nos de nós mesmos. Guarda, porque às vezes nós ficamos cheios de empáfia. Acreditamos que somos um pouco mais do que alguém e perdemos a possibilidade de ter 3 boas refeições, porque inclusive não há tempo mais para sentar e desfrutar de uma boa refeição com quem você ama, porque agora você está correndo, como diz Salomão, atrás do vento. Jesus, de alguma maneira, toca questões muito sagradas. E a primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é, seja com palavras
ou no seu silêncio, por favor, faça a sua prece. Não esqueça de fazer a sua prece. Não importa se ela tem muitas palavras, poucas palavras. Não importa se às vezes ela é silenciosa, mas faça a sua prece. Para seguir dividindo essa minha ideia, eu quero convidar um texto que gosto muito, uma poesia de Álvaro de Campos. Quero ler com vocês. Diz ele assim: dá-me... Eu acho que cortou um pedaço aí. Cortou. Eu vou ler aqui. Cortou a primeira linha. Dá-me lírios e lírios, e rosas também, crisântemos e dálias, violetas e os girassóis, acima de todas as flores. Mas por mais rosas e lírios que me des, eu nunca acharei que a vida é bastante. Faltar-me-á sempre qualquer coisa. Minha dor é inútil, como uma gaiola numa terra onde não há aves. A minha dor é silenciosa e triste, como parte da praia onde o mar não chega. Quando eu tive o primeiro contato com essa poesia, eu confesso que eu me identifiquei. Muito. Porque, por algumas vezes na minha vida, eu tinha a impressão que tinha tudo, ou aparentemente tudo, mas eu ainda estava na falta. E essa poesia de Álvaro de Campos marca exatamente isso, de uma forma genial. Ele marca, ele grifa essa falta, esse vazio que de alguma forma, todos nós, em algum momento da vida, temos. Todos nós. Ele grifa isso. É como se o dia fosse encoberto por nuvens, por neblina. Está tudo bem na vida. E de repente, uma nuvem, uma neblina, como se tivesse anunciando a chuva, a tempestade, fecha a possibilidade do sol, da alegria, da felicidade. Isso marca, ele marca o sentimento, porque nós temos isso na vida. Nós temos essa marca pesada na vida de momentos nublados. Nós temos a dureza do caminhar, ou não? Caminhar cansa. Eu estou meio parado, inclusive me cobrei essa semana. Eu gosto de correr, mas estou preguiçoso ultimamente. Semana que vem eu vou voltar. Coloquei essa meta, podem até me cobrar. Mas quem gosta de caminhar ou correr, sabe que cansa. Não é simples. Cansa. Você fica exausto. Por mais que de alguma maneira, em algum momento você tenha o prazer, mas você fica cansado. Como na vida. Nós vamos andando, caminhando, insistindo, de alguma forma, tendo recebido flores, crisântemos, lírios, presentes que a vida nos dá. Mas nós vamos cansando, e sempre nós temos, às vezes, a percepção de que algo nos falta. O poema marca essa metáfora. Marca a metáfora que insistir é muito difícil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu converso com muita gente. Se tem uma coisa que eu faço bastante é conversar. Eu recebo todos os dias pessoas em meu consultório. Recebo com muita frequência pessoas aqui na Bethesda. E quase sempre,
As pessoas estão reclamando que falta algum lírio, uma rosa. Quase sempre as pessoas estão dizendo que está faltando alguma coisa. Quase sempre. Boa parte dos casos que escuto, está faltando alguma coisa. E quando nós percebemos que está faltando alguma coisa, isso nos entristece. Para mim, quando as pessoas estão na busca de alguma coisa, fica claro que elas estão na busca da alegria. Uma pitada de alegria. Um tempero de alegria. Uma dose. Só que nós, de alguma maneira, em algum momento, viramos uma chave e começamos a acreditar que alguma coisa nos dará alegria. Nós começamos a acreditar que objeto nos dará alegria. Não sei porquê, mas nós começamos a acreditar. E nós podemos, sim, sair dessa lógica, pensar diferente. Eu tenho uma máxima comigo que eu digo o seguinte: não há para onde você correr se o problema é você mesmo. Então não adianta você ficar indo atrás de coisas, ou gastando o seu tempo, porque o problema não está lá fora. Por isso li Mateus no começo. Muitas vezes os problemas estão aqui dentro. Você pode correr para qualquer lugar, mudar de endereço, sair de São Paulo, que é difícil, cheio de violência e miséria, ir para Sausalito, uma cidade que eu acho linda nos Estados Unidos, magnífica. Ainda faltará alguma coisa aí, porque o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então não adianta você ficar correndo, porque a fonte de alegria, a possibilidade de desfrutar de um novo tempo, a possibilidade de perceber uma nova vida, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Está aí em você. E você pode, sim, mergulhar nesse labirinto, que não é fácil, é difícil, mas você pode mergulhar nesse labirinto para talvez identificar caminhos mais belos e bonitos do que você já viveu até aqui. Porque se você já viveu até aqui esses caminhos que não são tão belos e bonitos, você já sabe que você não precisa voltar nessa mesma trilha. Você pode ir por outra trilha. Cansativo? Cansativo. Difícil caminhar por essas curvas da alma? Muito difícil. Mas você pode sim, no meio do caminho, à margem, ao lado, perceber sim a vida acontecendo de uma forma diferente. A fonte de alegria está dentro de você. Há um pensador do século XVII, chamado Ângelus Silesius, que tem uma ideia que eu acho muito bacana. Um homem tem 2 olhos. Com um, ele vê as coisas que passam no tempo. O Cronos é a vida que vai passando. Com o outro, ele vê o que é eterno e divino. A crise é que nós estamos ficando caolhos. Nós estamos vendo muitas coisas que passam pelo tempo. Mas sejamos sinceros. Nós fechamos os olhos para as coisas que são divinas, sagradas. Nós fechamos os olhos para as 3 boas refeições. Elas não acontecem nem mais aos domingos. Acabou. Não existe mais. Nós não olhamos mais para as coisas que parecem sutis. Nós não paramos para desfrutar do aroma do café.
Não. Nós não paramos para desfrutar da boa conversa ao lado do amigo ali no café. Simples. Mas isso dá a possibilidade de um novo tempo, de uma vida mais leve, bonita, que você tenha mais contato com o sagrado. Por isso, não acredite que a alegria é algo que pode ser comprada ou adquirida de qualquer forma. Não acredite nisso, porque isso é balela. Muitas pessoas pensam que comprar é a melhor forma de ser feliz. Não acredite nisso. Esse não é o caminho. Aliás, Rubem Alves tem algo que eu acho muito bacana. Diz ele o seguinte: pássaros engaiolados, por mais belos que sejam, não podem dar alegria. E coisa que compra, que pega, que prende, é pássaro.